Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez felizes por estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Nós continuaremos a meditar sobre o cuidado de Deus junto ao povo de Israel na construção do tabernáculo e na formatação do culto. Fique conosco, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A nossa lição é a lição de número 10, que tem como título o sistema de sacrifícios. O nosso texto áureo nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25. A nossa verdade prática traz como ideia central o seguinte: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Nossa leitura bíblica em classe está alicerçada principalmente no livro de Levítico, numa coletânea de textos, primeiro capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, na sequência o capítulo 2, verso 1 ao verso 3, capítulo 3, verso 1 e 2, e o capítulo 7, do verso 1 ao verso 2. E aí sim, mudando um pouco, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Como sempre falamos aqui, a leitura de referência, a leitura bíblica em classe, ela não deve ser feita dentro de sala de aula na íntegra, apesar do seu nome, porque toma-se um tempo maior da aula. Entretanto, é crucial que tanto você, professor, aliás, principalmente você, professor ou professora, mas que também o seu aluno seja incentivado a lê-la antes da aula. Aliás, fica uma dica para vocês: sempre sigam o texto referência, as leituras semanais, porque elas irão te dar uma visão melhor, mais completa, de forma que você pode fazer uma cadeia de raciocínios quanto à nossa lição, ok? Muito bem, hoje nós estudaremos o sistema sacrificial de Israel. Eu quero lembrar você que durante os últimos encontros nossos, nos debruçamos sobre a estrutura arquitetônica daquele edifício que nós chamamos de tenda da invocação, tenda da adoração, santuário ou, de forma mais comum, tabernáculo. O tabernáculo que foi o lugar erigido pelo povo por ordem de Deus para que ele habitasse. Falamos sobre a sua estrutura, sobre o seu mobiliário, sobre a sua decoração e, acima de tudo, para que a Bíblia não seja apenas um livro decorativo, nós também falamos sobre as suas aplicações, falamos sobre a sua simbologia, o que trazia de lição para aquele povo e para a igreja militante do século atual. Muito bem, hoje nós iremos falar sobre o culto específico que era realizado naquela estrutura chamada tabernáculo. Já passamos um pouco sobre isso, mas hoje nós vamos aprofundar o nosso olhar. Vai a pena lembrar você que o sistema de culto de Israel envolvia de forma central o sacrifício, ou os sacrifícios. Os sacrifícios compunham de forma literal a maior parte da estrutura litúrgica do culto hebreu. Tanto é que antes de Moisés já se lia ou já se falava em sacrifícios. Basta você ver, por exemplo, o caso de Caim e Abel, que sacrificaram, ofertaram a Deus. O caso célebre de Isaac e Jacó. Nós temos o caso de Abraão e Isaac, um dos casos mais conhecidos em termos de holocausto, Gênesis capítulo 22. Nós temos uma estrutura anterior
que mostra que sacrifícios já eram realizados pelos povos antes da lei ser entregue a Moisés. Entretanto, é de destacar que a lei mosaica, ela organiza, ela estabelece parâmetros, ela coloca ordem nesse sistema de sacrifícios, criando um sistema complexo, intrínseco, muito bonito, mas que, acima de qualquer coisa, tinha um objetivo. E talvez essa seja a principal ideia que você, professor, professora, deve pontuar para o seu aluno. Qual era a estrutura? Qual era a ideia por trás dos sacrifícios? A resposta é a providência de Deus para que o homem fosse salvo. A providência de Deus para que o homem fosse liberto, ou pelo menos livre ou coberto das suas falhas, das suas faltas. Portanto, o grande objetivo por trás do sacrifício e por trás de todo o código de sacrifícios colocados por Deus está alicerçado predominantemente na preocupação de Deus de fazer com que houvesse maneiras do homem ser salvo até o momento em que chegaria o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, e Cristo viria à terra como o sacrifício perfeito, e aí cessaria. Tanto antes de Moisés, tanto durante o tempo de Moisés, quanto no primeiro templo e no segundo templo, ou seja, antes, no tabernáculo, primeiro templo e segundo templo, o sacrifício exercia um papel muito relevante. A palavra sacrifício veio do hebraico hakirib e significa oferta, presente. E essa é a introdução que nós temos que apresentar ao nosso aluno. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício nessa parte de introdução. Nessa parte de introdução, eu quero que você pense um pouco comigo sobre a ideia de sacrifício. Em essência, nós temos dois tipos de sacrifício para os judeus: os sacrifícios que utilizam sangue de animais e carne, e os sacrifícios que utilizam cereais, que utiliza produtos orgânicos, que utiliza vegetais, por exemplo, leguminosas e assim por diante. Quando o assunto era o sacrifício, nós percebemos que existe 5 tipos de sacrifícios registrados na Bíblia. 5 tipos de sacrifícios. Esses 5 tipos de sacrifício estão organizados no livro de Levítico, também chamado de Vaikra, ou Deus chamou, ou chamados por Deus. O Vaikra, ou Sefer Vaikra, é o livro da Bíblia em que Deus diz para Moisés como ele devia organizar o sacrifício. Enquanto que Êxodo contém uma grande parte, ora narrativa, ora descritiva, em Levítico você vai encontrar a parte legal, legalista de Deus. Por que isso? Porque Deus precisava transformar Israel de uma família, de um bando, em uma nação, e uma nação precisa de uma identidade, tanto de nome, mas também de lei. Toda nação precisa de um sistema jurídico estabelecido. Portanto, o livro de Levítico, Deus estipula 5 tipos de sacrifício. Quais eram eles? Nós temos o chamado holocausto. Holocausto. Além do holocausto, nós temos as ofertas de manjares. Além das ofertas de manjares, nós temos as chamadas ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas. Além das ofertas pacíficas, nós também temos as ofertas pela culpa.
ofertas pela culpa. E além das ofertas pela culpa, nós temos também as ofertas pelo pecado. Pelo pecado. Portanto, nós temos aqui 5 relações de sacrifícios apresentados no livro de Levítico. O holocausto, as ofertas de manjares, pacíficas, culpas e pecado, envolvia todos esses elementos que nós colocamos. Quando o assunto envolvia as ofertas de animais, ofertas com animais, é interessante destacar o seu caráter. As ofertas com animais tinham 4, propriedades. Primeiro, as ofertas com animais tinham caráter expiatório. As ofertas com animais também tinham caráter propiciatório. A oferta com animais também tinha caráter substitutivo. Anotou aí, professor? E, finalmente, a oferta com animais tem um caráter remissivo. Vamos a elas. Quando falamos que a oferta com animais tem caráter expiatório e propiciatório, estamos dizendo o seguinte: olha, um dos grandes objetivos, talvez o central, do sacrifício com animais era a tipologia do seu sangue, que significava que, por um tempo, aquele pecado seria coberto. Anote, expiação, cobrir o pecado. Mas chegaria o tempo em que o sangue de animais, sangue de bodes, sangue de pombos, sangue de ave em geral, sangue de bovinos, cairia por terra e viria o sacrifício perfeito e estaria colocando a propiciação. Enquanto que a expiação é a cobertura do pecado, a propiciação é a extinção, é a remoção, é a eliminação do pecado. Comentamos sobre isso na aula passada, quando falamos sobre o caporê ou a tampa do propiciatório. Caráter substitutivo, porque quem deveria morrer pelo pecado era o homem. Vai lembrar, porque a Bíblia nos diz bem claramente que o salário do pecado é a morte. O homem que pecar, esse morrerá. Não há meio termo, não há jurisprudência quanto a isso. Entretanto, a oferta animal, o sangue do animal que é derramado, substituía o sangue do homem, o sangue do ofertante que estava levando aquele animal, aquela ave, aquele ovino, aquele caprino para ser morto. Por outro lado, era de caráter remissivo. O que é remissão? É você pagar o preço por alguém para devolvê-lo ao seu dono original. O sacrifício mostrava que o preço pago era a devolução da vida e da pessoa para as mãos de Deus. Sendo assim, nós temos uma visão clara do sistema de sacrifícios que era organizado no livro de Levítico e o caráter de sua oferta. As ofertas de manjares, as ofertas pela culpa ou pelo pecado, no caso a oferta de manjares e a oferta pacífica, poderia em algum momento ser utilizado também a questão dos cereais. O nosso tópico 1, a partir do tópico 1, nós estaremos estudando algumas dessas ofertas específicas, ok? Nós estaremos estudando o seu papel e a sua funcionalidade. O nosso tópico 1 tem como título, colocando aqui para os irmãos, a oferta voluntária, ou seja, resumindo aqui, nós iremos falar sobre o holocausto, que é aqui o nosso tópico 1. Muito bem, o holocausto, sem dúvida alguma, é a oferta mais conhecida dos irmãos. Você aluno, você professor, deve se lembrar que quando falamos do holocausto, nós estamos conversando sobre talvez uma das primeiras ofertas
apresentadas na Bíblia. A primeira vez que o holocausto aparece nas Escrituras Sagradas é no livro de Gênesis, no capítulo 22, na história célebre em que Abraão irá sacrificar o seu filho Isaque em sacrifício de holocausto. O holocausto era uma oferta de sangue, uma oferta envolvida com animais. A palavra holocausto vem do hebraico olá e significa ascender, subir para. Este é o significado da expressão ou da palavra ola em hebraico, ou olá em hebraico, que significa exatamente isso. Por que ascender ou subir? Isto acontece devido ao fato de que quando a oferta era queimada, quando a oferta era alçada no altar, a fumaça subia aos céus como cheiro suave. Portanto, a palavra holocausto significa subir, levantar como oferta suave, como cheiro suave. O animal, ele era escolhido com muito cuidado. Para a oferta de holocausto, não poderia haver animal maculado, animal com defeito. Fazia-se uma triagem, verificava-se qual daqueles animais tinha as características adequadas para sacrifício. Os mais ricos ofereciam um cordeiro, ofereciam um bovino, um ovino, um caprino. Entretanto, havia também aqueles mais pobres, que poderiam oferecer aves, pombos e assim por diante para o sacrifício. Aquela oferta, ela era cortada, e se você pegar a nossa revista, vai ver que ele fala que uma parte daquela oferta era queimada, era cortada. O sangue era derramado, queimava-se o restante. Aquele sangue depois seria aspergido. Havia dois objetivos centrais na oferta do holocausto. Vamos só repassar. Nós temos que o holocausto tem como principal característica ser uma oferta queimada, ok? Vamos destacar isso aqui para os irmãos. Holocausto, também conhecido como oferta queimada. Resumidamente, nós dizemos que os mais ricos ofereciam ovinos e bovinos, tá? Como sacrifício, enquanto que os mais poderiam sacrificar aves. Aquela oferta era queimada e após ela ser queimada, ela era aspergida, o seu sangue sobre o altar. Qual era o grande objetivo do holocausto? Primeiro, podemos dizer que o principal objetivo do holocausto era a consagração. Era a consagração. Além da consagração, nós sabemos que o holocausto tinha como principal objetivo tornar, vamos anotar aí, tornar Deus propício, ao homem. Você se lembra que nós comentamos sobre isso na aula passada, lembra disso? Que o grande papel do propiciatório era tornar Deus favorável ao homem, propício ao homem, para que o homem pudesse ter a sua salvação, ou pelo menos não ser morto pelo pecado cometido. Portanto, nós temos aqui a principal ideia do holocausto. Além disso, é interessante destacar que uma outra situação conectada com o holocausto é dizer que o holocausto tinha a intenção de aprofundar, vamos corrigir aqui, não é? Aprofundar o quê, gente? Aprofundar a comunhão,
Entre quem? Entre Deus e o homem, ok? Aprofundar a comunhão entre Deus e o homem era também um dos objetivos do holocausto. Portanto, temos aqui essa. Agora, nós sabemos que pós a lei, Cristo veio a esta terra e tornou-se oferta voluntária. É interessante destacar o caráter voluntário do holocausto. E nesse contexto, nós podemos deixar bem claro para os irmãos que, dentro da ideia do holocausto, quando Cristo vem à terra, ele se apresenta como Cordeiro Imaculado. Por quê? Porque Jesus tinha dois objetivos. Primeiro, tornar Deus próximo do homem, aproximar a figura divina, a deidade de Deus, do homem. E segundo, reatar a comunhão. Mas não era reatar a comunhão provisoriamente, como sangue de aves, como sangue de boi, como sangue de cabra, como sangue de bode fazia. Não. Era reatar de uma vez por todas. Literalmente, Jesus se apresentou como Cordeiro perfeito para se tornar o holocausto final, o holocausto definitivo, que daria ao homem condição de ter reestabelecido a sua comunhão com Deus e também a sua intimidade com o Pai. É por isso que, se você pegar a Bíblia Sagrada, e você vai ler isso agora comigo, pega a sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, o que nós encontramos aqui é literalmente Deus dizendo ao homem que Jesus é o sacrifício perfeito. Glória a Deus por isso. O nosso tópico 2 apresenta um segundo tipo de sacrifício. O nosso tópico 2 fala sobre a oferta de manjares. A oferta de manjares. Bom, qual é o grande objetivo da oferta de manjares? A oferta de manjares muitas vezes também é chamada de oferta das primícias, ok? Muito bem, primeiro, que ao contrário do holocausto, a oferta de manjares era oferecia-se o quê? Vegetais e cereais, ok? O grande papel da oferta de manjares era gratidão, tá bom? A grande função da oferta de manjares era gratidão. Talvez essa seja a palavra-chave para você, professor, professora, pontuar com o seu aluno, ou você, aluno que me assiste, colocando aí nas suas notas de devocional essa ideia. A oferta de manjares, ela, além dos vegetais e cereais, também envolvia alguns detalhes importantes. Por exemplo, era muito comum se levar para ser queimado no altar a questão do bolo de flor de trigo, ou flor da farinha de trigo. Esse bolo de flor de farinha de trigo, ele poderia ser de 4 maneiras, ok? Bolo de farinha de trigo. Farinha de trigo. Esse bolo podia ser assado, esse bolo podia ser cozido, esse bolo podia ser frito ou torrado. Frito ou torrado. Ou seja, o bolo de farinha de trigo, e a Bíblia deixa bem claro que não era qualquer farinha que podia ser apresentado.
tinha que ser a fina farinha. Eu não coloquei aqui, mas é bolo da flor da farinha de trigo. Tinha que ser assado, cozido, frito ou torrado. Detalhe importante, nessa oferta, o bolo não podia ter nem mel e fermento, tá? Não podia ser levedado, E aí, tem um detalhe interessante, que a lição não destaca, não coloca aqui, mas quando o bolo ele era torrado, eu vou ressaltar para você, normalmente ele era torrado nas chamadas primícias, ok? Ele era torrado. E uma parte importante que eu quero destacar com os irmãos é que nesse caso, uma parte da oferta era queimada a Deus e a outra parte era consumida pelos sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo. Ou seja, a oferta de manjares, ela tinha um duplo objetivo. Ela tanto servia como gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel, como também servia para a manutenção do povo, dos trabalhadores do tabernáculo, ou seja, dos sacerdotes, dos filhos de Arão e também os ascendentes da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Se a oferta fosse oferecida pelo sacerdote, ele não poderia consumir parte dela, está me entendendo? Se o sacerdote fosse o ofertante também, e não apenas o oficiante, ele deveria queimar toda a oferta de manjar, não podia ficar nada. Qual é o grande significado da oferta de manjar? Já está aqui, expressa nesta palavra gratidão. A oferta de manjares tem como principal lição sermos gratos a Deus o tempo todo, em todo momento, em toda a Bíblia Sagrada, em todo o livro de Levítico. Se você pegar para ler, você vai perceber que há um cuidado de Deus para que haja expressão de gratidão, para que haja expressão de temor e de louvor ao Senhor. Já o nosso tópico 3 da nossa lição, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Eu não vou escrever todos os 3 de uma vez aqui, eu vou enunciar de forma lenta para os irmãos. Mas o tópico 3 nos traz 3 tipos de ofertas. A primeira que ele fala é sobre as chamadas ofertas pacíficas. As ofertas pacíficas. Bom, as ofertas pacíficas, elas eram ofertas de comunhão. A palavrinha central aqui que você deve destacar é a palavra comunhão. Qual é a ideia de comunhão? Primeiro, porque as ofertas pacíficas, elas eram refeições compartilhadas com o sacerdote, ou compartilhada até mesmo com outras pessoas que não eram sacerdotes. Portanto, a oferta pacífica tinha como objetivo relembrar a criação do povo e a união desse povo. O procedimento era o mesmo do holocausto ou da oferta queimada. Primeiramente, se queimava uma parte, essa parte queimada era oferecida a Deus, a parte que sobrava era uma refeição compartilhada. É interessante chamar a atenção que nessas ofertas o sangue também era espargido sobre o local. Nas ofertas pacíficas havia 2 tipos de análise. A primeira característica, além do fato de ser uma oferta de sangue, que eu quero que os irmãos anotem, é que essa oferta ela podia ser voluntária, ou ela poderia ser obrigatória, ou seja, foi exigida.
se a oferta fosse apresentada de forma voluntária, poderia se consumir em até 2 dias o que sobrasse daquela oferta. Se a oferta fosse obrigatória, deveria ser consumida no mesmo dia, ok? Então, as ofertas pacíficas também eram uma oferta de sangue, onde se sacrificava o animal no intuito de promover a comunhão entre o povo. Normalmente aqui, a gordura da carne, a gordura do que estava sendo sacrificado era totalmente queimada. Muitas vezes se colocava aqui também um bolo, tá? Um bolo para somar. Qual é a grande ideia das ofertas pacíficas? O nome mesmo já deixa claro para os irmãos. As ofertas pacíficas têm como principal objetivo promover a comunhão entre os irmãos e também entre Deus e o homem. Essa necessidade que é sentida o tempo todo perante o Senhor. Finalmente, a nossa penúltima oferta que nós temos é a oferta pela culpa, ou as ofertas pela culpa. Bom, quando o assunto é ofertas pela culpa, que é o nosso penúltimo item aqui, destacar, nós vamos lembrar que nas ofertas pela culpa, havia necessidade de se promover o perdão. Ou, talvez a palavra mais interessante seja a restauração. Havia 3 tipos de ofertas pela culpa. Havia a oferta pela culpa do sacerdote, havia a oferta pela culpa dos príncipes, e havia a oferta pela culpa do povo. O livro de Levítico traz isso muito claro para todos. Bom, no caso do sacerdote, se a oferta fosse pela culpa do sacerdote, ele deveria oferecer um novilho. Se fosse o príncipe nesse caso, ele deveria sacrificar um bode. Já o povo poderia sacrificar cabras ou até mesmo oferecer cereais. Poderia oferecer, por exemplo, cabras, bodes. Aliás, cereais não entraria aqui, né? No caso, sacrifício de sangue, seria cabras ou aves, ok? Ou aves. Poderia ser oferecido. Teria que haver derramamento de sangue. É muito importante deixar isso claro, tá? Deveria haver derramamento de sangue. A oferta pela culpa, ela tinha como objetivo central chamar a atenção de todos para a natureza caída do homem e a necessidade intrínseca de buscarmos o perdão. Os restos eram queimados e não eram comidos no arraial, não eram consumidos pelo povo. Isso é colocado assim para que os irmãos entendam que era uma oferta muito próxima da última oferta que vamos apresentar aqui. Por que Deus fazia uma separação de classe, digamos assim? Para mostrar que ele tratava com mais exigência e com mais rigor aqueles que possuíam cargos ou status na sociedade. Voltando na própria Bíblia Sagrada, quando se diz que a quem muito é dado, muito é exigido, entendemos justamente isso. A oferta pela culpa era um instrumento que Deus providenciou para o homem, ok? Ser aceito a Deus. No caso da pessoa não ter condição nenhuma de oferecer animais,
isso era comum. No caso extremo, vou até colocar isso assim, ó. No caso extremo, se aceitava também oferta de grãos, tá? Mas se a oferta fosse de grãos, o procedimento era o mesmo do holocausto. O procedimento era o mesmo das ofertas queimadas. Muito bem, e nós chegamos na nosso último sacrifício, que é o Dia Nacional da Expiação, que nós conhecemos como Yom Kippur. Yom Kippur, o grande dia nacional da expiação. Qual é a ideia central aqui? Mais forte do que nunca, a ideia é perdão. O Dia Nacional da Expiação era o dia mais sagrado para os judeus, ou no caso ainda hebreus. Era o dia em que o sacerdote entraria no Santo dos Santos e sacrificaria por si e pelo povo. Na véspera, ele nem dormia, pois tinha que entrar em estado de santidade diante do Senhor. Portanto, os levitas lhe beliscavam os pés para que se ele mantivesse acordado. No outro dia, ao acordar, havia todo o povo reunido na entrada do tabernáculo, pois o dia nacional da expiação, ninguém podia entrar no santuário. Ficavam todos na porta, aguardando o ofício do sacerdote. Ele chegava, vestia suas roupas cerimoniais mais especiais, mais importantes. Logo após vestir aquelas roupas, ele pegava e separava, pegava os dois animais que seriam utilizados naquele sacrifício. 2 bodes, o bode sacrificial e o chamado bode emissário. Ele lavava muito bem suas mãos, os seus pés, pegava o bode sacrificial, levava ao altar o altar de bronze que estava no átrio, e sacrificava aquele animal. Havia um clima de tensão no ar e de expectativa por parte dos hebreus. Logo após sacrificar aquele animal, ele pegava uma vasilhame de cobre, recolhia o sangue derramado e entrava no santuário. Quando ele entrava no santuário, ele ia lá ele pegava um pouco daquele sangue, 2 punhados de incenso, e jogavam sobre as brasas que ele estava trazendo do incensário. Então, siga a minha ideia. Ele sacrifica, pega aquele animal, queima aquele animal, pega o sangue, coloca em uma vasilha de cobre, pega brasas, coloca no incensário, entra no santo e joga 2 punhados de incenso. O perfume exala naquele lugar. Entra-se um perfume enorme ali, do incenso queimado. Ele volta lá no altar, retorna com a vasilha de sangue, pega mais sangue, e agora sim, ele entra no santíssimo lugar. Ele vai até a Arca da Aliança, no propiciatório, e asperge uma vez o sangue daquele animal sobre o propiciatório. Logo na sequência, ele asperge 7 vezes o sangue ao redor da Arca da Aliança. Quando ele sai do santíssimo lugar, ele asperge sangue nas cortinas que estão ali de fora, que fazem a separação entre o santo e o santíssimo lugar. Neste momento, quando o sacrifício é aceito, a Bíblia diz que uma nuvem de glória desce sobre o tabernáculo, e todo o povo se regozija,
todo o povo se alegra. Por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. Ele vai até o povo, pega o segundo bode que ainda está vivo, que é o bode emissário, e pede para que alguém o envie para o deserto, em um lugar tão distante que o bode não irá retornar sozinho. E assim, aquele bode é abandonado, simbolizando a emissão do pecado, aquele pecado que é mandado embora, aquele pecado que é extirpado, que é eliminado, que é removido. Este é o grande objetivo que nós encontramos ali. Portanto, o Dia Nacional da Expiação era o dia mais sagrado, porque lembrava ao povo de que, apesar de que pelo seu pecado deveriam morrer, Deus estava cuidando deles. Nada melhor do que terminar todo esse sistema sacrificial que foi apresentado, lembrando que a principal ideia é que por trás de tudo há o perdão de Deus, há o cuidado de Deus. Mas o mais lindo e maravilhoso é pensar que quando Cristo veio a esta terra, Ele cumpriu em si todo esse sistema sacrificial. O sangue vicário de Cristo foi o sacrifício perfeito, porque assim como o autor aos Hebreus deixa bem claro, ele expressa isso muito bem. Ele foi sacerdote, oficiante e foi a própria oferta voluntária. Meus irmãos, ao final desta lição, o que fica para nós é uma palavra de gratidão, porque Jesus tornou acessível todo esse sistema que foi dissertado aqui. E por Cristo nós temos hoje um caminho único para chegar ao Pai, que é o próprio Deus. Que o Senhor continue nos dando espírito grato, para que possamos entender e valorizar o grande sacrifício que o Senhor fez lá no Calvário por todos nós. O programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Gostou? Te edificou? Te ajudou? Não esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal ADMP TV. Verifique se o sininho de notificação está ativado. Se você ainda não assinou o canal, assine agora e clique no sininho de notificação. Dá um like aí, deixe o seu comentário é muito importante para nós, afinal de contas, pelo seu comentário nós sabemos o ponto de vista, se há dúvidas ou não, portanto, nos ajude, divulgue, compartilhe, estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Que Deus continue te abençoando e prosperando a sua vida sempre mais. Amém.